Bem, pessoal, meu nome é Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo, sou professor de processo penal do portal Carreira Militar. Nós vamos, a partir de hoje, iniciar o curso para o concurso de admissão para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, o curso hoje é direcionado para isso. E quem é o Vinícius Bigonha? Eu sou promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, fui aprovado no 51º concurso e titular da comarca de Espera Feliz. Fui delegado de polícia de Minas Gerais durante quase 8 anos e fui já oficial de apoio judicial, escrevente judicial do TJ durante cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, na verdade, eu lido com um processo penal já há bastante tempo, sou professor de faculdade, e em algumas faculdades, já em pós-graduação, dentro do direito processual penal, que é o objeto do nosso estudo agora. Para começar, você coloca o slide, por favor? Para começar, tem aqui uma pequena referência bibliográfica, alguns livros, como o do professor Renato Brasileiro de Lima, o do professor Nestor Távora, do Guilherme de Souza Nucci, que são obras que, a meu ver, seriam suficientes para que vocês possam iniciar essa nossa caminhada, tá? E aí é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que saber é dividir esse conteúdo programático. Então, processo penal. Nós temos inquérito, ação penal, jurisdição, prova, busca e apreensão, prisão, audiência de custódia, que está intimamente ligada à questão da prisão, prisão temporária, liberdade provisória e habeas corpus. Na verdade, se nós apertarmos este conteúdo programático, vocês vão verificar que, boa parte, a questão da prisão, da liberdade provisória, da audiência de custódia, da prisão temporária, nós conseguimos resumir, ou reunir, melhor dizendo, num capítulo só. Porque se vocês pegarem as obras de processo penal, prisão e liberdade provisória, ou no máximo, um capítulo de prisão e outro de liberdade provisória. O edital do concurso, no entanto, fez essa divisão muito maior, e aí cabe uma análise de nossa parte. Eu dei uma olhada nas últimas provas, olhei as provas nos últimos anos, e a análise que a gente faz das últimas provas é o seguinte: normalmente, ou melhor, a maior parte das questões são questões ligadas ao tema prisão. Então, se vocês pegarem as últimas provas para este concurso, vocês verão que a maioria das questões são ligadas à prisão. Depois nós temos um determinado número relativo a inquérito policial, relativo a provas ou relativo à competência, mas o ponto maior é o ponto da prisão. E aí eu quero já passar uma orientação para vocês. Hoje nós vamos estudar inquérito policial. Hoje nós não vamos estudar o tema prisão. Mas eu costumo dizer isso para os meus alunos, quando os alunos estão estudando para a prova da OAB, eu digo o seguinte: você tem lá 80 questões para a prova da OAB, 10 são o estatuto da OAB. É melhor eu estudar para 10 questões, 6 livros de processo civil, mais de 2.000 artigos, ou eu estudo o estatuto da OAB? Bem, a quantidade de questões é a mesma, mas a quantidade de matéria a ser estudada é muito menor. Então, dentro de uma relação custo-benefício, eu quero que vocês se dediquem mais ainda. Se puderem se dedicar a tudo, muito bem, mas eu quero que vocês se dediquem mais ao tema prisão. Temos que estudar todos os outros, porque nós vamos ver que se divide, cai vários tópicos do edital, como vai ser objeto de estudo aqui, mas o tema de prisão é aquele que é mais recorrente. E antes de nós iniciarmos sobre a questão do inquérito policial, um outro ponto que vocês têm que saber é que o primeiro objeto de estudo é a lei. É o Código de Processo Penal ou as leis especiais que constam do edital. Preciso saber jurisprudência? Pô, que legal, você está sabendo jurisprudência, que ótimo. Preciso saber doutrina? Que legal, se você souber doutrina, que ótimo. Mas a primeira coisa é ler o código, é saber a lei, é saber o conteúdo da lei e, a partir deste conhecimento, evoluir, partir para os outros estudos. Conhecer o Código de Processo Penal é o primeiro passo, é o passo mais importante nessa nossa caminhada. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a ver um pouquinho sobre inquérito policial, que, como eu disse, é o objeto de estudo hoje. Inquérito policial, vocês todos são bacharéis em direito, vocês sabem que o inquérito policial
é um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária a fim de apurar a infração penal e a sua autoria. Então, o inquérito policial, como dizem alguns doutrinadores, ele é um caderno apuratório. O inquérito são diligências para que você apure a autoria do crime, para que você apure a materialidade do crime. É isso que é o inquérito policial. Lembre-se, não é ação penal, nós não estamos falando de processo, nós estamos falando de um processo administrativo de caráter informativo. Eu não disse que a finalidade do inquérito é apurar a infração penal, é apurar a autoria, a materialidade da infração penal? Certo. Colhe-se estes elementos informativos, esses elementos de informação que vão subsidiar a atuação do membro do Ministério Público, que vão subsidiar o acusador. Então, o inquérito policial ele tem como única finalidade trazer elementos para o titular da ação penal. Ele também pode servir para embasar a decretação de medidas cautelares ou até o recebimento da denúncia, já que nós sabemos que para receber a denúncia é necessário que haja justa causa, ou seja, um suporte probatório mínimo, um mínimo de provas. Mas, voltando, o inquérito é um procedimento administrativo de caráter informativo. Informativo porque ele visa só trazer informações para que o titular da ação penal, que é o promotor de justiça, possa decidir entre denunciar, entre acusar ou as outras alternativas que serão objeto de nosso estudo. Então, importante, é um procedimento administrativo de caráter informativo, cuja finalidade é apurar as infrações penais, a autoria e a materialidade dessas infrações. Bem, então aí nós temos que saber o seguinte: a quem compete tocar este inquérito? A quem compete presidir o inquérito policial? Primeira coisa, se vocês pegarem a doutrina, vocês vão verificar várias classificações de polícia, mas a classificação que nos interessa nesse momento é quanto ao objeto. E aí a polícia é classificada em polícia administrativa ou polícia judiciária. A polícia administrativa é essa que tem caráter preventivo, ostensivo. É o policial militar que você sai na rua e vê ele com farda, ostensivamente. Você fala, opa, tá ali o policial. E quando, teoricamente, isso deveria acontecer, quando você vê o policial fardado, o que acontece? Você não quer praticar o crime, porque você viu o policial fardado. Então isso é uma atuação preventiva. Se você tem a polícia militar passando pelas ruas, você tende a não cometer o crime, preocupado com a reação que você com a pena, né, com a captura imediata, vamos colocar assim. Mas o que nos interessa então é preventiva e é ostensiva. A polícia judiciária, de outro lado, tem uma atuação repressiva. A polícia judiciária é essa que, depois de ocorrido o crime, ela vai apurar a infração penal. Ela vai apurar, como eu disse agora, a autoria, ela vai apurar a materialidade do crime, se o crime existiu e quem é o seu autor. Bem, quem é que faz, às vezes, quem é que exerce esta função de polícia judiciária? A Polícia Civil e a Polícia Federal. Polícia Civil e Polícia Federal. Então, se eu digo que a Polícia Judiciária é aquela que apura a infração, que tem uma atuação repressiva, é aquela que vai apurar a infração penal e que a incumbência de apurar a infração penal é da Polícia Civil ou da Polícia Judiciária, eu sei que Polícia Judiciária são essas duas. E aí, só para que vocês não deixem de ouvir falar sobre isso, se vocês lerem a Constituição vai dizer ser atribuição da Polícia Federal as funções de Polícia Judiciária da União e apurar as infrações penais. Aí alguns dizem o seguinte: a Constituição não contém palavras inúteis. Então vocês vejam, a atuação de Polícia Judiciária está na Constituição, mas a própria Constituição fala na função de apurar as infrações. Bem, se a Constituição está me dizendo Polícia Judiciária e apurar as infrações, e a lei não contém palavras inúteis, eu posso dizer para vocês que seriam funções diferentes. Opa, não foi o que eu disse agora há pouco, não é? Mas alguns vão dizer que isso são funções diferentes. O que seria a função de Polícia Judiciária?
Então, para esses que entendem como sendo diferente, a função de polícia judiciária para esses seria cumprir as determinações judiciais ou as requisições do membro do Ministério Público. Essa seria a função de polícia judiciária. Então, para quem entende dessa forma, o que diz a Constituição? A Constituição diz que a Polícia Federal compete à função de polícia judiciária da União, ou seja, é ela que vai cumprir as requisições judiciais, é ela que vai cumprir as requisições ministeriais. Mas compete a ela também apurar as infrações penais. Este não é o pensamento majoritário. O que tem prevalecido é que a Constituição, na verdade, apenas reforçou as atribuições das polícias. Então, polícia judiciária é aquela que apura as infrações penais. Por isso, essa classificação que eu dei para vocês, você pode voltar, por favor, aqui, de polícia administrativa, que é a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e outros. E a polícia judiciária, que vai ter essa atuação repreensiva, que é aquela que vai apurar as infrações penais e apurar a autoria do crime. Beleza? Bem, então aí eu quero que vocês olhem bem esse quadro que fala sobre a persecução penal. O que é essa persecução penal? É o caminho para a apuração do crime. É o caminho que os órgãos públicos vão adotar para encontrar o autor do crime. E aí você tem o seguinte, você tem essa parte extrajudicial e você tem uma parte judicial. A parte da persecução, que é a extrajudicial, é a investigação criminal. E a parte judicial é a ação penal. O nosso objeto de estudo aqui, basicamente hoje, é a investigação criminal. Eu até peço perdão a vocês, porque nós não podemos nos ater e ficar devagarzinho, abordando tema por tema, porque o nosso tempo é muito escasso. Então nós temos que nos ater aqui àquilo que é mais importante para a prova de vocês. E aí, ainda hoje, eu pretendo passar para vocês aqui, pelo menos aqueles pontos que são mais recorrentes na prova, aqueles pontos que normalmente são cobrados nas provas. Então aí o que eu disse, que a persecução penal é o caminho para se apurar o crime e se punir o criminoso. Essa persecução penal tem a parte antes do processo, que é a parte realizada pela polícia, e tem a parte que é a parte processual, que é a parte da ação penal. A persecução penal extrajudicial e a persecução penal judicial. Nosso tema, então, é investigação. E nosso tema, na verdade, não é totalmente, nosso tema é inquérito policial. Vocês vão abrir os livros de processo penal, pelo menos os livros mais modernos, eles têm um capítulo de investigação criminal. Eles não têm um capítulo de inquérito, o inquérito está dentro da investigação criminal. Mas o Código de Processo, que é um código da década de 40, vocês se recordam de ter estudado isso na faculdade, o nosso código é um código inspirado no Código de Processo Penal italiano, e esse nosso Código de Processo Penal da década de 40, lá na década de 40, nós tínhamos o inquérito policial como instrumento investigativo. Ponto. Por isso que a doutrina hoje, todos nós sabemos que existem outros caminhos de investigação, mas a doutrina hoje, sabendo disso, muda o título das suas obras. O código está lá em discussão no Congresso, o novo Código de Processo Penal, mas este nosso Código de Processo Penal só tem o título inquérito policial. O inquérito policial, ele é o instrumento maior, porque a regra é que os crimes, as infrações penais, são apuradas através do inquérito policial, mas apesar dele ser esse instrumento maior, nós temos, como eu acabei de dizer, outros meios de investigação. Nós temos outros caminhos de investigação. E aí, coloca, por favor, na tela. Nós temos o inquérito policial militar. Isso aí vocês vão ver um pouquinho com o Ladeira. O Ladeira vai passar para vocês aí um pouco mais sobre o inquérito policial militar, que se destina a apurar os crimes militares, tá? Nós temos a situação do inquérito judicial. Vocês já devem ter ouvido falar que na antiga lei de falências havia um inquérito judicial, não existe mais isso, mas existia. Nós temos as apurações através dos inquéritos parlamentares, das comissões parlamentares de inquérito. É uma apuração através dos nossos parlamentares. Nós temos o inquérito civil público. O inquérito civil público, ele não se destina a apurar o crime.
Na verdade, o inquérito civil, ele vai apurar infrações